Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O Guilherme Del Toro, ele é famoso pelos filmes de terror. Só que o terror dele geralmente emana mais das pessoas do que dos monstros. Esse Nightmare Alley que tem no Star Plus e concorreu ao Oscar e tal, ele na verdade é um filme noir, só que sem aqueles pastiches dos neo-noirs, né? Não tem narrador, não tem ambiente 100% chuvoso, só que também não tem luz do sol, isso tudo construído através da cenografia, da filmografia, que é linda, né? Toda escura, cheia de espelhos, porque reflete pessoas, é tudo simbólico naquele filme, né? O defeitinho dele é ter 2 horas e meia, eu acho que não precisava ter tanto, o segundo ato se arrasta. Mas enfim, ele faz um filme no ar daqueles que vão evocar um conceito grego que se chama hubris, tá? Que é a nossa popular arrogância, mas na Grécia havia um conceito que se chamava hubris, era assim, uma pessoa que se achava muito demais, muito inteligente, quase desafiando os deuses, era punida, né? E nesse filme você vai ter uma personagem assim. Isso até explica algumas cenas, você conhecendo esse conceito da hubris, você, por exemplo, consegue entender como que essa personagem vai querer desafiar uma psicanalista dentro do território dela, né? Assim, esse cara estava se sentindo tão confiante que ele achava que ele ia conseguir vencer uma psicanalista. Um parênteses, tá? Para quem nunca fez terapia, uma sessão de psicanálise não é daquele jeito lá, viu, gente? O psicanalista não vai agir daquele jeito com você, para ficar sossegado. Eu conheço gente que às vezes tem medo de fazer análise porque vê como que é nos filmes, né? Não tem nada a ver. A gente fica com o terapeuta batendo papo, de vez em quando ele faz a gente ver algumas coisas, mas não é aquela coisa antagônica, assim, senão a gente fica com medo, né? Mas enfim, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então, logo já começa com alguém botando fogo numa casa, é o nosso herói, que é o Bradley Cooper, botando fogo numa casa, se desfazendo de um cadáver, e então você já sabe que é um cara, assim, complicado. Ele tem um passado traumatizado, e aos poucos a gente vai aprendendo que ele tem complexo de inferioridade, que o pai abusava da mãe, que ele, Bradley Cooper, personagem, eu nunca bebo, isso a psicanalista depois vai, que é a Kate Blanchett, vai ficar falando nunca, precisamos ver esse nunca. Esse Bradley Cooper, ele acaba caindo num daqueles parques, freak shows eram chamados, que apresentavam aquelas aberrações, gente sem braço, gente que lia o futuro, naqueles parques que tinham. E é muito importante que você saiba que o filme se passa no final da década de 30 e começo da década de 40. Tanto é que é anunciada, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941. Então, esse filme vai pegar temporalmente o final da Grande Depressão. Foi assim um período econômico muito ruim nos Estados Unidos, no mundo todo, né? A tal da crise de 29, ela se estendeu durante anos, muita gente ficou na miséria. E depois o clima de guerra, que também não deve ter sido agradável. Economicamente, depois para os Estados Unidos foi maravilhoso, mas assim, enquanto estava a guerra, as pessoas tinham que ir para a guerra e blá blá blá. Então, o filme ele é inteirinho simbólico e inteirinho assim deprê, tá? Eu fiz essa análise, essa correlação com a tragédia grega ou com a cultura grega da hubris. Esse hubris é com H, se quiser pesquisar mais, tá? E com acento, né? Hubris. Para você ver assim, não adianta falar, eu queria tanto que essa história terminasse bem. Na versão de 1947 desse filme ainda termina, mas é em 1947, tá? Esse filme, na verdade, é baseado num romance escrito em 46. Foi feito um filme no ar em 47, que é um clássico, acho que é com o Tyrone Power, tá? Tem o mesmo nome, Nightmare Alley, mas agora nós estamos no século 21, tá? Então você não precisa mais fazer um filme em que tenha redenção. Porque isso aí tá... tem um...
uma das coisas recorrentes nesse filme é um feto abortado de uma criança cuja cabeça era tão grande que matou a mãe no parto. E tem um olho aqui, tipo de um terceiro olho, tá? Isso vai esse feto fica olhando o tempo todo pra gente no filme. Você fala, você falou que não é um filme de terror? Não, ele não é um filme de terror, mas aquele feto, as pinturas que vão aparecer de pintores famosos ou representando pintores famosos, referências a filmes noir do Otto Preminger, tudo ali tem um significado. É um filme muito rico. Eu só achei muito longo, para variar, né? Se eu não reclamar de alguma coisa, e o segundo ato um pouco desconexo, descoeso, mas é um grande filme. Beleza, esse Bradley Cooper então vai para esse parque de freak show aí, onde tem gente com cabeça de aranha e tem uma personagem que é muito importante, que é o geek. Nada a ver com o geek de hoje, tá? É outro conceito de geek. Esse romance foi escrito em 46. O geek era um cara que era tão aviltado socialmente, que daí os caras desses parques itinerantes de diversão catavam essas pessoas na rua e davam bebida com droga para elas. Então elas não tinham ninguém no mundo, elas já estavam desesperadas economicamente. Olha o problema da depressão econômica, né? Daí elas se sujeitavam a comer galinha viva nos parques, eram os tais homens monstros, né? E o Bradley Cooper fica muito... chama a atenção dele aquilo. Só que também chama a atenção do personagem do Bradley Cooper um casal que prediz o futuro, né? Mas não tem nada de sobrenatural. Esse filme não é o Guilherme Del Toro não trabalhando no terror, trabalhando no realismo, no filme noir. Tem até influência de neorrealismo italiano ali, tá? Antonioni. Se você pegar bem o filme, como eu falei, ele é riquíssimo. Esses dois prestidigitadores, mentalistas, tem uma série aí, né, que eu nunca vi, mas se chama The Mentalist, vão ensinar os segredos para ele. Só que dão 2 avisos para ele, para o Bradley Cooper. Você não pode afetar a vida das pessoas, tipo, prometendo que você vai fazer com que essa pessoa comunique com os mortos, e dá um outro aviso lá. Daí o Bradley Cooper, junto com uma outra moça, decidem sair em carreira solo. E o orgulho do Bradley Cooper vai só aumentando, a ubris. Dali a 2 anos, ele está de smoking, atendendo a alta sociedade. Aí que ele vai encontrar a psicanalista, a femme fatale, todo filme no ar tem uma femme fatale, que é Cate Blanchett, né? E ele vai fazer uma armação com a Cate Blanchett, vai desafiar, na verdade, a Cate Blanchett, sempre você tem que lembrar da ubris, e ele vai entrar em contato com um milionário lá que quer ter contato com o filho e com a mulher. Só que o milionário é muito perigoso. É o meu amado Richard Jenkins. Adoro aquele ator. E aí você vai ver o resto da trajetória do tal do Bradley Cooper. É um filme desolador. Tá? E ele, na verdade, é um círculo. Tá bom? É exatamente um círculo. Tanto é que ele termina com alguém que matou alguém, blá, 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 blá. É tudo simbólico, tá? É um bom filme, exceto pra mim, não precisava ter durado 2 horas e meia e achei o meio desconexo, tá? Uns spoilerzinhos, ok? Bom, então o Bradley Cooper era responsável por ter matado o pai, escondido o corpo do pai. Ele teve uma infância terrível, parece que abuso. Você percebe o álcool em todo momento, né? O marido da Zina, da mentalista, é alcoólatra. Ele vive falando, ele fala muito que nunca bebe. Tanto é que a psicanalista pega isso. Você nunca, ó, de novo você falou nunca. Vamos tratar disso. Na verdade, ele era um cara inseguro que estava tentando entrar em termos com os monstros, só que a ubris falou mais alto, e aí ele começou a praticar todas aquelas coisas que ele não devia praticar
como fazer, por exemplo, com que as pessoas acreditassem que podiam entrar em contato com os mortos. Tem umas ironias, lembra o caso do casal, do juiz? Quando ele fala para a mulher assim, ah, o seu filho morreu, mas está bem, tararã, tararã. Aí o juiz, a mulher assassina o juiz. Ah, agora a gente vai poder encontrar nosso filho. Bang! Boom! Ele, Bradley Cooper, foi responsável por mortes. E no fim, você vai ver o círculo, porque ele tá tão na pior, né? A personagem do Bradley Cooper tá tão na pior, que o que salva para ele? Ele sempre foi um perdedor. Ele vira um geek. E olha o que ele fala no final, eu nasci para isso. Ou seja, ele não conseguiu sair do destino. Por isso que eu falei que é um filme noir triste. São as garras do destino. Tem muito a ver com mitologia grega, tem muito a ver com cultura grega, né? É como se o destino dele já tivesse traçado, né? O Cazuza, nossos destinos foram cruzados na maternidade, né? Ali foi cruzado por Deus, tal. E perceba a cena final, quem que fecha o filme é aquele feto aí com o terceiro olho, que pode representar essa coisa fake de você enxergar o futuro que o cara estava fazendo, mas que é o feto que tem a cabeça tão grande que matou a mãe. Lembra que o Bradley Cooper matou o pai. E o feto estava lá, né? Morreu junto. Quando matou o pai, morreu junto. Quando matou a mãe, morreu junto. Estava lá no parque, como curiosidade mórbida. O Bradley acabou do mesmo jeito, né? Então, Nightmare Alley é um filme muito rico com simbologias. Acho que se não fosse tão longo, eu assistiria novamente. Mas eu acho que eu não sei se eu vou ter paciência assim, cada vez eu estou ficando mais velho, cada vez estou ficando mais rápido para assistir 2 horas e meia de novo, mas ele é muito simbólico. Tá? Quem tiver a oportunidade de ver o filme de 1947, que tem o mesmo nome, pelo menos em inglês, né? Vocês viram que eu não falei o nome do filme em português nenhuma vez aqui, porque eu esqueci como chama. Eu olhei no negocinho da HBO Max, não, da Star Plus, tá? Antes de começar a gravar o vídeo, já esqueci o nome. Como que eu tô doidinho. Mas enfim, Nightmare Alley tem a versão em 47, que é com o Tyrone Power e tal. Se você assistir, você vai ver que o filme é rico também. Só que por ser 1947, o finalzinho tem um adendo, que esse aí não tem, tá? São formas diferentes, são abordagens diferentes, mas é um clássico, o de 47 também, tá bom? Disseram para mim que esse do Del Toro tem uma versão em preto e branco. Não sei se é verdade, não vou ver, porque são 2 horas e meia, né? Então, mas dizem que tem. Eu vi que tá na Star Plus. Para mim, já tá suficiente. Achei não um dos melhores Del Toro que eu já vi na minha vida, por causa desses probleminhas que eu apontei, mas é um grande Del Toro. O Guilherme Del Toro é um bom diretor, né? Então, tchau!